Olá, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o Zotero. Então, o Zotero, ele se considera como seu assistente pessoal de pesquisa, né? Então, o Zotero é uma ferramenta para gerenciamento de citações bibliográficas, né? E é uma ferramenta essencial para a área acadêmica. Então, você que está trabalhando na área acadêmica, está adentrando na área acadêmica e precisa escrever seus artigos, seu TCC, sua dissertação, sua tese, etc., e você precisa gerenciar citações bibliográficas, né? Então você quer inserir uma citação num determinado padrão e muitas vezes você envia um artigo, escreve um artigo para uma revista e às vezes esse artigo não passa e você tem que modificar esse padrão para outra revista. Então fazer isso manualmente é um processo muito desgastante. Então com o Zotero você simplesmente baixa o estilo da revista e faz a alteração, né? Então com poucos cliques você consegue construir toda a sua citação, você consegue reformular toda a citação, toda a organização e formatação do seu trabalho. Então, o Zotero é uma ferramenta de gerenciamento de citações e é uma ferramenta gratuita, né? Apesar que ela tem aqui alguns planos pagos, né, que envolvem geralmente armazenamento, então pode ser interessante para você, mas para a maioria das pessoas talvez apenas o plano gratuito já atenda totalmente às necessidades, né? Então, o Zotero, então, uma das grandes vantagens de utilizá-lo é que ele funciona muito bem em diversos sistemas operacionais. Então, ele funciona bem no Mac, no Windows, no Linux, no iOS. Então, você que tem a necessidade de trabalhar com múltiplos sistemas operacionais, às vezes você trabalha com seu computador pessoal, é um Mac, no seu trabalho você usa Linux, e às vezes você tem que usar Windows, então o Zotero ele funciona muito bem para quem tem esse tipo de necessidade, né? Bom, então nessa aula eu quero mostrar para vocês como que a gente pode baixar o Zotero e começar a utilizá-lo. Então a primeira coisa é acessar o site oficial, né? Então o Zotero pode ser baixado nesse endereço aqui, zotero.org. Ok? E eu vou fazer o download aqui do Zotero. É claro que a instalação vai depender do seu sistema operacional, né? Então isso pode variar um pouco. Bom, então para a gente baixar o Zotero, a gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, nós vamos precisar do Zotero para o sistema operacional. No meu caso aqui eu estou usando o Mac, então se você estiver usando Windows vai estar Zotero 6 for Windows. Se você estiver usando Linux vai estar Zotero 6 for Linux. Então depende do seu sistema operacional. Então você vai instalar no seu sistema operacional, mas você também vai precisar de um equipamento extra. Você vai precisar do conector. Então, no caso aqui, como eu estou usando o Chrome, ele vai aparecer aqui, Chrome Connector. Por quê? O que esse conector ele é necessário, né? Se você estiver usando Firefox, vai aparecer Firefox, Safari vai aparecer Safari, então depende do seu navegador. Mas esse plugin, ele é importante porque quando você, por exemplo, está pesquisando, está lendo um artigo, você acessa o site do artigo e tal, né? E você quer passar essa citação para o Zotero. Então, o plugin ele vai permitir que você, com um clique, vou até dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, ele está desabilitado por enquanto, mas basta apenas você clicar nesse botão e ele automaticamente vai pegar a citação e vai armazenar na base de dados do Zotero. Então, com isso, você já consegue citar nos seus artigos. Dependendo também da ferramenta que você está usando para escrita, você vai ter outros plugins, né? Por exemplo, se você usa o Word, você vai precisar do plugin do Zotero para o Word, né? Então, ele já consegue fazer isso automaticamente, né? Transferir tanto do navegador para a base de dados do Zotero, quanto para o editor de texto que você está utilizando. Então, vamos começar baixando aqui o Zotero para o Mac. Ok? E baixem aqui também o conector para o seu navegador. No meu caso aqui já está instalado, né? Eu vou clicar aqui, mas ele vai falar que já está instalado, olha só. Ele vai apontar para a loja do seu navegador, a loja de extensões, né? E no caso aqui vai ter a opção de instalar. Como o meu já está instalado, eu só tenho a opção de remover, ok? Então, feita a instalação, vou instalar aqui o Zotero, né? Então vocês façam a instalação aí, dependendo do seu sistema operacional. Então a instalação já está feita aqui. Eu vou abrir o Zotero e vamos então começar a utilizá-lo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, como seu primeiro acesso ao Zotero, né? No meu caso aqui eu já tenho uma conta, né? Então ele vai abrir essa página aqui, né?
e você vai ter aqui o seu painel. Vou até colocar a tela inteira. Então, do lado esquerdo aqui da tela, você tem a sua biblioteca de citações. Aqui você vai ter algumas informações extras, certo? E aqui nós temos alguns menus. Então, nós temos as preferências, arquivos, editar, exibir ferramentas, etc. A primeira coisa que você precisa fazer é sincronizar o seu Zotero. Você vai precisar de uma conta no Zotero, né? Então, você vai clicar aqui, vamos em preferências, né? Deixa eu ver se ele sincroniza por aqui, ok? Você vai em preferências, vai em sincronização, ele vai pedir seu usuário e a sua senha. Então, a primeira coisa é criar sua conta. Você vai clicar aqui em criar conta, ele vai abrir a página do Zotero, você vai passar para ele um nome de usuário, né? Coloca um nome qualquer aqui, por exemplo, nome qualquer. Você vai passar o seu e-mail, né? teste, né? Confirma o e-mail. Coloca sua senha, seu password, né? Coloca ela novamente, marca que você não roubou e confirma a instalação, ok? Então, confirma o registro, perdão. Feito o registro, você já pode, então, acessar aqui o Zotero e digitar seu usuário e sua senha. Então, vou colocar aqui o meu usuário e a minha senha, que eu acho que eu esqueci. Vamos lá. Configurar sincronização. Pronto, voltando aqui, já digitei meu usuário e a minha senha e vou clicar em configurar. Pronto, então ele já fez a associação do meu usuário com a minha conta e ele vai fazer agora a sincronização. Então, sobre a sincronização, vai perguntar aqui. Ele já vai realizar a sincronização, né? Um processo que demora um pouco, principalmente porque eu tenho muitas citações. No caso, você não tem nenhuma citação, não vai demorar muito tempo. Mas no meu caso aqui, ele vai demorar um pouquinho. Então, eu vou clicando aqui, caso você já tenha alguma citação, clica aqui e fica aguardando enquanto essa sincronização é feita. Então, eu volto daqui a pouco. Bom, então, se você já fez a sincronização, você vai ver todas as suas citações, né, caso você tenha alguma, né? Então, clicando nela, ele vai te mostrar qual que é o item que é. Por exemplo, se é um artigo de periódico, título, o autor, todos os autores, revista, edição, etc. Todas as informações, ó, link de acesso e tal. E aí você está pensando, mas se você teve que preencher cada um desses dados, imagina preencher todos esses dados para todos esses valores aqui. Então não é bem possível fazer isso, né? Então o que eu fiz? Para você utilizar o Zotero, você tem que instalar o plugin para o seu navegador, né? Você vai acessar o plugin lá. Então, por exemplo, aqui, ó, Zotero Connector. Vamos clicar aqui vamos clicar nele, né? Ele vai abrir a página do Zotero, você vai logar aqui na sua conta, né? Ele já logou e já está instalado aqui no Chrome, ok? Então, clicamos aqui, ele fez até a sincronização, vamos lá. Bom, como é que a gente faz para utilizar o Zotero então? Então vamos começar aqui com um artigo. Então, para a gente pegar artigos, eu gosto de acessar o Scholar, né? Então, o Scholar é uma boa referência. Então você vem aqui, vou até colocar aqui, testar esse aqui mesmo. Bom, então abrimos aqui o Scholar, né? Então nós vamos então utilizar essa citação com o Zotero. Então há duas formas de você fazer isso, né? Então uma delas é clicando aqui em citar, e ele vai ter várias opções, né? Vai ter o BibTeX, o EndNote, o Halfman, Halfworks. Eu gosto de clicar aqui em Halfman, então vamos clicar em Halfman. Ele vai perguntar se você quer importar com o Zotero, né? Ok, eu já vou até marcar aqui sempre permitir para esse site. Tá salvando, prontinho. Já tá salvo, já tá na minha biblioteca. Então, se eu quiser utilizar essa citação, eu venho aqui no Zotero. Qual que é o nome que era? Proteus in the World of Proteins. Já tá até aqui marcado, ó. Já tá marcado, eu vou clicar com o botão direito, ok? E vou clicar em gerar bibliografia a partir do item selecionado. Ele vai perguntar qual estilo de citação você quer. Ele tem por padrão alguns estilos, olha só, mas não tem o que a gente quer, que é o padrão ABNT, né, que é o mais utilizado. Vou pegar um aqui, que é o Vancouver, que é muito usado. Você pode pedir para gerar citação ou bibliografia. Vamos usar a bibliografia mesmo e vamos copiar para a área de transferência, ok? Só quero mostrar para vocês um pouco de como que ele gera essa citação. Eu vou abrir aqui um documento no Word.
Então já abri aqui um documento no Word e vou colar essa citação, olha só. Ok, ele já gerou a citação no formato que eu quero, mas não é o formato ABNT. Então vamos buscar aqui o plugin da ABNT. Então eu vou jogar Zotero ABNT Style, ok? Então ele vai já buscar aqui ó, o repositório de estilos do Zotero, vou clicar aqui e ele já vai fazer a busca por ABNT. Então você tem várias versões aqui, né? Porque criar um estilo é público, né? Qualquer pessoa pode criar um estilo. Então algumas universidades eles criam pequenas variações para esse estilo, né? Então você pode escolher qualquer um desses daqui. Eu vou pegar este daqui mesmo. Ó. Clicou nele, ele vai pedir para adicionar o Zotero. Só clique em OK. Está instalando o estilo. Então, prontinho, acho que o estilo já está instalado. Deixa eu ver aqui se eu consigo instalar o estilo. Então, vamos aqui, criar bibliografia. Vamos ver se ele já aparece aqui. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, já vou clicar aqui, vou criar a bibliografia. Voltamos lá no Word e colamos aqui. Pronto, ele já criou a bibliografia no formato ABNT. Então, essa aqui é a referência que fica no final, né? Se eu quiser criar a referência que entra no texto, então vou clicar aqui e vou clicar em citação, né? Então vou criar a referência da citação. Já criou. Vamos então copiar e colar aqui. Pronto, ó. Então essa citação vai aparecer desta forma. Bom, a gente fez essa citação que é utilizando a ferramenta do Zotero, né? Mas tem como a gente embutir isso diretamente no Word. Tem plugins que funcionam diretamente dentro do Word. Então vamos aprender então a utilizar esses plugins.